É o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master pela TV Master, edição já a de número 144. Imagine os senhores, as senhoras, sempre agradecendo a enorme audiência. Já são mais de 300 profissionais da área de saúde entrevistados, sempre com entrevistas presenciais. Não paramos na pandemia. Estamos aqui à disposição sempre, porque a nossa especialidade é salvar vidas através da informação. Aí estão os indicativos, daqui a pouquinho o programa na íntegra em TV Masterplay, que está transmitindo agora ao vivo. Todo mundo pela internet, é bem fácil, não precisa nem do www, é só colocar tvmaster.tv e para praticamente toda a Paraíba em HD no canal 20 ou 520 da Claro, que muitas pessoas também conhecem pela net. Vai ficar o código QR e se quiser perguntar, é fácil, basta apontar a câmera do seu celular. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, o cirurgião plástico, doutor Péricles Serafim. Doutor, seja bem-vindo, o senhor está realmente no programa que salva vidas. Obrigado por fazer parte desse programa, né? Estar aqui hoje com vocês. Obrigado, doutor. Assim, nós é que temos realmente que agradecer. É muito comum trazermos ou citarmos uma síntese curricular dos entrevistados aqui. E quanto ao doutor Péricles Serafim, é realmente de impressionar, né? Porque diz o seguinte aqui, em relação ao doutor Péricles Serafim. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira, lógico, de Cirurgia Plástica, fazendo parte, inclusive, da chamada banca examinadora, que ele foi regente no capítulo da reconstrução de mama. Eu achei isso, doutor, muito significativo. E aí, doutor? Isso é parte, né? A gente trabalhou aí durante muitos anos junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em educação continuada, né? De cirurgiões plásticos também e é sempre uma oportunidade ímpar de aprender, de somar de alguma forma, né? Nós estamos sempre aprendendo. E aqui em João Pessoa, a nossa atuação tem sido no Hospital Napoleão Laureano, já desde 96, né? Já tem um bocado de tempo e nós temos a oportunidade lá já há vários anos de coordenar a parte de cirurgia plástica e atualmente também outros setores lá no hospital. Já fui diretor-geral do Hospital Napoleão Laureano, acho que entre 2013 e 2015, né? E aquele hospital é uma escola e uma oportunidade também muito generosa de somar e de aprender, sobretudo. É verdade, realmente aqui no currículo, bate com as informações, é óbvio. O doutor foi diretor-geral, né, do Hospital Napoleão Laureano entre 2013 e 2015. E uma coisa aqui que chama muita atenção, o doutor também é mestre e professor de medicina na FAMENE, não é isso, doutor? Perfeito. Ou seja, tem o trabalho também que realmente é muito importante, além de ser doutor, também é professor, não é isso? Isso, essa experiência é um pouco mais recente, acho que de uns 6, 8 anos para cá, né? E é realmente uma experiência muito gratificante poder compartilhar alguma coisa com futuros médicos, né? Com pessoas mais jovens, é sempre gratificante. Doutor Pérez, e essa área, vamos dizer, mais ligada com a reconstrução mamária, vamos dizer assim, uma especialidade grandiosa que o senhor se aprofundou mais e exerce em toda a plenitude. É isso, doutor? Isso. Quando nós voltamos da nossa pós-graduação aqui para João Pessoa, como falei, em 96, passei por volta do meio do ano, passei a integrar o grupo lá do Hospital Napoleão Laureano,
que é um hospital hoje, é o CACOM, né? É o Centro de Referência e Tratamento de Oncologia para o SUS aqui no estado da Paraíba. Tem mais, eu acho que três UNACONs, né? Que no grau de, na escala de complexidade, temos o São Vicente de Paulo aqui em João Pessoa, a FAP em Campina e o Hospital do Câncer de Patos. Então, o Hospital Napoleão Laureano sempre foi um polo que concentrou muitos casos de maior complexidade, entre eles os casos de câncer de mama, né? E desde esse ano que a gente faz, desde 96, que a gente faz a reconstrução de mama praticamente em caráter semanal, regular. Se formos somar aí, são várias experiências que a gente teve. Então, assim, é aquela coisa falar, mas você não é mulher, você não sabe o que é ter câncer de mama, mas é uma coisa que eu convivo em caráter semanal já há 20 semanal, e tantos anos. Verdade. E regular. Então, a gente tem uma boa ideia, a gente se identifica, a gente meio que vive essa temática e a gente procura ajudar sempre que pode. É um momento modificador na vida de uma pessoa, né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer reconstrução de mama, o prognóstico de sobrevida de uma mulher que tinha câncer de mama era, assim, às vezes uma coisa um pouco sombria. Hoje eu acho que de 80% a 90% das pacientes que a gente tem a oportunidade de fazer reconstrução mamária, essas pessoas vão para uma história de cura, né? E não só a cura física, mas é um momento de crescimento, às vezes de cura também espiritual, né? Porque algumas coisas a gente não entende por que acontece, mas são coisas que vêm de um plano superior, é um desígnio, e muita coisa acontece a partir daí na vida dessas senhoras, né? Eu até penso que antigamente o diagnóstico era tardio, um pouco mais tardio do que hoje. Hoje existem campanhas e políticas dentro do governo de fazer mamografia e ultrassonografia anual nessas senhoras, dependendo da faixa etária. E isso tem permitido um diagnóstico precoce, uma detecção precoce, um tratamento precoce, reconstrução de mama e uma restituição, não só da saúde, mas da autoestima, às vezes até um resgate, uma coisa que soma. Por isso que colocamos aí, todos estão a observar como tema central, reconstrução mamária, uma cirurgia plástica reparadora. Sabemos também que a tecnologia está intrínseca hoje, cada dia mais, aos processos na área de saúde. E o primeiro tópico, ele vai tratar deste aspecto. Vamos ver aí o que diz o primeiro tópico do segundo bloco aqui do programa Saúde Master. Tecnologia reduz reação alérgica e complicações na reconstrução mamária. E aí, doutor? Eu falo aí o seguinte, eu acho que não é tanto a tecnologia que reduz a reação alérgica. Hoje em dia, todo caso de câncer de mama, a princípio, é um caso cirúrgico. Certo. Todo ele. Outras etapas poderão ocorrer no tratamento adjuvante, que é o pós-cirúrgico, né, que é a quimioterapia ou a radioterapia, ou mesmo a quimioterapia antes da cirurgia, que é chamada neoadjuvante. Então, existe todo um complexo de situações sistêmicas, né, que não envolve só a cirurgia. Então, se a gente for falar de cirurgia de reconstrução de mama, a gente não pode deixar de falar de prótese de silicone, né? Prótese de silicone utilizada sozinha ou combinada com outros materiais aloplásticos, que é a tela mista, a matriz dérmica, né? Elas, assim, não é que elas evoluíram tanto na questão da especificação técnica, certo. Porque, por exemplo, uma prótese de silicone, basicamente, é uma bola feita de cápsula, com uma cápsula de elastômero de silicone, preenchida por silicone gel. Então, na verdade, essa cápsula de elastômero é que vai ter contato com o meio biológico, com os tecidos em volta. E os avanços que nós temos hoje já existiam por volta do começo da década de 90. Né? Então, eu lembro bem que quando eu comecei a colocar prótese de silicone, em 93, elas tinham uma cápsula lisa.
Daí elas foram evoluindo progressivamente, mas de 2000 para cá, nós temos mais ou menos a situação que nós temos hoje. O que é que muda? Por que a gente tem menos complicação hoje? A gente tem menos complicação hoje, em primeiro lugar, porque as cirurgias, tanto da mastectomia quanto da reconstrução de mama, elas estão sendo menos agressivas, né? Então, existe um senso comum de que uma mastectomia muito agressiva nem sempre repercute num tratamento da doença. Então, os colegas mastologistas, eles fazem hoje, na maior parte dos casos, uma mastologia menos agressiva, que possibilita uma reconstrução mamária também menos agressiva, onde menos tecidos do corpo são utilizados para reconstruir a mama. Claro que existe também a opção de reconstruir a mama sem utilizar prótese, sem utilizar biomateriais. É uma reconstrução de mama que é utilizado o tecido do abdômen inferior, tá? Eu lembro bem que no começo da fim da década de 80, começo e a década de 90 quase toda, a reconstrução de mama para a gente era igual a usar o músculo do abdômen e a parte inferior do abdômen, chamado músculo reto abdominal. Com o tempo, nós reduzimos as indicações do uso desse tecido por conta das complicações que sobrevinham com o passar dos anos. Então, 10, 15 anos depois, as pacientes tinham algumas complicações, que ia desde uma constipação intestinal ou uma hérnia de parede abdominal. Isso tudo porque, quando você subtrai tecido de uma parte para colocar no outro, naturalmente que com o tempo aquilo vai fazer falta naquele local que doou o tecido, né? Isso motivou um direcionamento das técnicas de reconstrução mamária para uma instância cada vez mais conservadora. E notem que justamente com a colocação do doutor, o próximo tópico vai ressaltar isso com toda a ênfase. Vamos ver o que vem aí na sequência. Tratamentos menos invasivos na reconstrução mamária. É isso mesmo, doutor? Exatamente, isso faz toda a diferença hoje e, assim, é o grande tópico, é como você fazer uma reconstrução mamária mais conservadora, mas daí você precisa ter uma mastectomia menos agressiva, que nem sempre é possível. É importante frisar isso aqui, que nós vivemos uma realidade, como eu disse, de detecção precoce, mas não são todas as pessoas que têm acesso ou que se dispõem a fazer o screening, né, que é a verificação anual do status da mama. Doutor, é lógico, ainda estamos numa pandemia, mas já tivemos, é óbvio, momentos bem mais críticos. O senhor tem notado nesse momento um aumento maior dos casos de câncer de mama ou então casos mais graves? Qual é a visão do senhor que está ali no dia a dia, geralmente numa sala de cirurgia? E aí, doutor? Então, a nossa visão com relação à incidência do câncer de mama, e aí eu falo como cirurgião plástico que faz a reconstrução de mama, não como mastologista, deixar claro, é que o cenário mudou um pouco em 2020. 2020 começou a pandemia e muitas pessoas elas deixaram de ir fazer a consulta regular no ginecologista. E aí que houve o afunilamento, aí que houve o gargalo, porque você deixa de ir no ginecologista, o ginecologista deixa de solicitar mamografia e ultrassonografia, ou apenas ultrassonografia, dependendo da faixa etária, e esses casos de câncer começaram a ficar escondidos. E daí, no segundo momento, quando essa pandemia começou a passar mais, as pessoas começaram a perceber. Então, nós observamos um pico de casos avançados, né? Expressivo. Fim do ano passado, por aí assim, o meio do ano passado, tivemos um pico expressivo. A impressão que nós temos é que as pessoas já voltaram a fazer os exames de rotina. E a tendência é a gente chegar para um patamar mais normal que nós observamos pré-pandemia, né? Ótimo, ótimo. É uma informação importante e relevante. Vamos ver o próximo tópico no contexto amplo das reconstruções mamárias através da cirurgia
plástica. Diz assim, a reconstrução vai muito além de uma intervenção cirúrgica. É isso mesmo, né, doutor? Ou seja, tem toda uma amplitude, que aí tem as noções ou as situações ligadas com a autoestima, a qualidade de vida e por aí vai. Não é isso, doutor? É bem isso. A reconstrução de mama é um resgate. Se achar que você vai fazer uma reconstrução de mama, a cirurgia, e a cirurgia vai mudar totalmente a vida da pessoa, na verdade, é uma parte do processo. O grande segredo está na forma como a pessoa encara o problema, né? Se você encara um problema de um câncer de mama, um câncer, seja lá em que parte do corpo, de uma forma negativa, de uma forma pessimista, as coisas elas vão andando cada vez de mal a pior, né? Se a perspectiva é otimista, geralmente as coisas caminham melhor. Nós temos aqui uma clínica de excelência na área da oftalmologia, que é a Vision, e vamos observar o que será mostrado nesse momento em relação à Vision Medical Plaza. Ela é dirigida, está aí aparecendo a clínica ali na Epitácio Pessoa, são instalações, eu conheço até os centros cirúrgicos em padrão internacional, sob o comando do doutor Ricardo Azevedo. Inclusive, o doutor Ricardo, ele tem pós-doutorado pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e é um dos grandes especialistas no mundo nas causas ou nas patologias ligadas com a retina. Vocês estão a observar procedimentos da clínica. Na sequência, deve aparecer aí, creio, o próprio doutor Ricardo Azevedo e todos os exames que você tem à disposição. Sempre gosto de frisar, porque conheço muito bem, a clínica é de excelência, uma equipe grandiosa, comandada aí pelo amigo, o doutor Ricardo Azevedo, e fica ali na Epitácio Pessoa, número 3308, Miramar, e o telefone do WhatsApp para o atendimento é o 83, o código aqui da Paraíba, 988025225. Portanto, pensou na visão, você pensa automaticamente na Vision Medical Plaza. Doutor Péricles Serafim, cirurgião plástico. Vamos ver o próximo tópico para o doutor que tem uma experiência grandiosa na área da cirurgia, com vários trabalhos publicados, muito atuante, muito conhecido e reconhecido. Vamos ver aí o próximo tópico. Tecidos, gordura ou pele para reconstruir a mama. Doutor, realmente existem essas possibilidades citadas no momento? E aí, doutor? Sim, todas essas possibilidades. A reconstrução mamária, ela dificilmente nós conseguimos dar um resultado melhor possível, digamos assim, com uma cirurgia só. É sempre informado aos pacientes que frequentemente são necessárias 1, 2, 3 cirurgias. A gordura, ela é uma das últimas fronteiras revolucionárias na reconstrução de mama, porque sabe-se que a gordura é uma das grandes fontes de célula-tronco, né? Hoje nós sabemos disso. Então, por exemplo, pacientes com sequelas importantes de radioterapia ou com assimetria, contraturas capsulares graves, hoje em dia a gente consegue resultados assim realmente surpreendentes com o uso da lipoenxertia, né, a lipoescultura. É uma coisa que realmente veio para mudar. Com relação aos tecidos que eu falei, sempre que possível nós procuramos usar o tecido da própria mama. Quando não é possível, nós precisamos recrutar tecidos de outras partes do corpo, né? Pode ser da região das costas, pode ser do próprio abdômen, como já foi dito, tá? E também existe a possibilidade de expandir tecido, usar expansores de tecido, que não são necessariamente a alternativa mais, digamos assim, que dá um resultado mais natural, mas em algumas situações em que nós precisamos fazer uma cirurgia rápida, uma cirurgia curta, a pessoa de idade avançada,
né? Saúde frágil é uma opção interessante. Doutor Péricles, o próximo tópico, realmente, quando você começa a pesquisar na internet, e o programa tem essa essência, desde a sua primeira edição, nós observamos muito essa citação que o Gil vai mostrar agora. Vamos ver. O diagnóstico de câncer é um momento muito assustador. O que é que o senhor nota no dia a dia, doutor? E se essa palavra está propícia para essa situação? E aí, doutor? Eu acho que é tão assustador quanto frequente. O câncer de mama, ele vai acometer 1 em cada 7 mulheres que a gente conhece. Então, dificilmente vai passar batido. E é um problema de saúde pública, né? Daí a importância, inclusive, de estar no currículo da formação de jovens médicos, porque dificilmente você vai conhecer uma pessoa em cada 7 que teve um infarto, ou que teve que morreu de um acidente de carro, por exemplo. Mas você vai conhecer 1 em cada 7 mulheres que você conhece vai ter um câncer de mama, vai ter isso na história de vida, alguma família, com certeza alguém da sua família ou do seu ciclo de amizade vai passar por essa fase. E realmente é uma situação assustadora, mas assim, o grande segredo disso aí é a recontextualização. Percepção e realidade dificilmente andam de mão dada. Verdade. E num momento difícil como esse, você confiar na equipe que vai tratar você faz toda a diferença. Nós vivenciamos essa situação de perto desde o primeiro momento que a paciente vem no mastologista. Porque quando é dado o diagnóstico e existe uma percepção por parte do profissional mastologista, do médico mastologista, de que a paciente ela tem uma condição adequada para a reconstrução de mama, ela chega no consultório de cirurgião plástico. Aqueles casos mais avançados, em que já existe a percepção de que é um caso avançado, elas inclusive, não chegam nem no consultório do cirurgião plástico, né? É aquela história, a reconstrução de mama é um direito que toda paciente que tem câncer de mama tem, né? Um direito assegurado por lei, claro. Mas não é toda situação clínica que convém fazer uma reconstrução de mama. Entendi. A bem da saúde, a bem da rigidez daquela pessoa, da perspectiva do tratamento, como médico, tanto o mastologista quanto o cirurgião plástico se reserva o direito e a responsabilidade de preservar aquela pessoa, eventualmente contraindicando a reconstrução mamária. E é nessa linha de cuidados que nós temos um patrocinador que é simplesmente a Cuidar. E é uma franquia que tem crescido, já se encontra hoje em 45 cidades. E a origem é aqui de João Pessoa. Interessante notar que a palavra, ela tem aí o caráter amplo, é cuidar não só de idosos, mas também de crianças, de adolescentes, ou seja, de todo mundo que precisa de um cuidado a partir de uma equipe grandiosa, multidisciplinar, que vocês estão agora a observar. Na sequência, os endereços apenas, lógico, das sedes de João Pessoa, está aí o número e também o Instagram, Campina Grande, com o número e também o Instagram. E se você quiser saber todos os detalhes, inclusive todas as 42 unidades da Cuidar, você vai no endereço eletrônico que aí está aparecendo, www.acuidarbr.com.br. Entrevistamos aqui, há cerca de algumas semanas, a doutora Jéssica Ramalho, e há um pensamento, até um sonho, porque isso vai ajudar a salvar mais vidas, que a Cuidar deve chegar esse ano a 100 unidades. E escolheu o programa Saúde Master para anunciar. Portanto, muito obrigado a Cuidar. Vamos continuar, vamos ver o próximo tópico que o doutor Péricles vai responder na sequência aí. Vamos ver o que será mostrado.
recuperação da autoestima e autoconfiança das pacientes. Isso aí é nítido, não é isso, doutor? É, isso. Eu sempre converso com as minhas pacientes, ela fala assim, mas será que eu já estou com uma certa idade, será que eu devo fazer a reconstrução de mama? Eu preciso disso. Você nasceu com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, né? 2 mamas. A mama é uma parte integrante e absolutamente inalienável do caráter feminino, da percepção de autoestima, né? E tudo mais. Lá no Hospital Napoleão Laureano, nós temos, inclusive, um projeto anual, que é o Dia da Boa Vontade, que inicialmente, o projeto era fazer dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Justamente. Então, esse projeto é uma parceria da Fundação Napoleão Laureano e da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né, que é um projeto fantástico que existe aqui desde a década de 60, né? É uma casa de apoio. E nós, desde 2013, nós fazemos isso. O Serviço Social do Hospital Napoleão Laureano recruta 12 a 14 entre as senhoras mais carentes que estão naquela fila. E nós trazemos aqui um número expressivo de 14 a 20 cirurgiões plásticos que vêm do Brasil todo, vem colega dos Estados Unidos, né? E nós operamos todas as pacientes em um dia. Né? Claro que tem todo um trabalho antes de avaliação pré-operatória, né? E isso visando essa questão aí que vocês estão colocando aí no programa, a questão da recuperação da autoestima, autoconfiança, e é uma forma de nós levarmos isso para pessoas mais carentes, pessoas mais humildes. Doutor Pérez, eu estive olhando também, li um pouco sobre as leis no âmbito aí da mulher. Eu encontrei, lógico, 4 leis, vou querer que o doutor, obviamente, só ressalte, né, algo a respeito, que é o próximo tópico que aparecerá. Diz assim, 4 leis no Brasil que tratam da reconstrução mamária. Aí vem a minha pergunta, doutor. Com essas leis, lógico, geram uma certa proteção e até um direito, né, das mulheres. O que é que o senhor acha? Elas são adequadas? Precisa evoluir muito? E que estágio estamos? E aí, doutor? Eu acho que elas são adequadas, elas são necessárias, elas são complementares, porque alguns centros de cirurgia no Brasil não faziam reconstrução de mama. Algumas operadoras de saúde, a última lei dessa, se não me engano, foi no governo da presidenta Dilma, e até então havia algumas lacunas. Hoje, esse tipo de prestação de serviço é obrigatório pela Agência Nacional de Saúde, a nível de SUS também, mas eu gostaria de ressaltar que aqui em João Pessoa, mesmo a nível de Hospital Napoleão Laureano, nós fazemos isso até onde eu conheço pessoalmente, desde a década de 90, desde 96, que eu passei a fazer parte do corpo médico do hospital, que nós fazemos reconstrução mamária, inclusive antigamente nós fazíamos em todas as pacientes. Com o passar dos anos, até porque reconstrução de mama é uma coisa que surgiu na década de 80, né, em caráter regular, então assim, é uma coisa que você falar tem 50 anos, não tem 50 anos ainda, é uma coisa que está evoluindo. Mas antigamente nós fazíamos em todas. Nós percebemos com o passar do tempo que não são todas as pacientes que se beneficiam de uma cirurgia de reconstrução de mama. Porque é uma cirurgia mais agressiva, demorada, e algumas situações clínicas é um desfavor para a paciente. Então, por isso que fala, você tem o direito de fazer a reconstrução, tem o direito de reconstrução de mama. Agora, você tem que ver se tem condições clínicas adequadas para isso. Doutor, é incrível aqui, as pessoas pedem para não se identificar, e é lógico, mesmo as que estão dizendo aqui, Fábio, cite o meu nome, são muitas, elogiando, doutor, o trabalho que o senhor faz. Ou seja, já são alguns anos, é um trabalho assim, ligado diretamente à mulher, e por isso que gera essa amplitude, vamos dizer assim, é um trabalho que salva vidas a cada segundo. O senhor está de parabéns, doutor, são muitos os elogios que, obviamente, eu vou repassar todos para o senhor ficar a madrugada inteira lendo, viu, doutor? E aí, doutor, é muito, assim, gratificante, não é? Isso é muito gratificante, né? A gente já tem a oportunidade,
formei em 1990, né, no fim do ano, então, assim, já são muitos anos que a gente se dedicou, isso foi uma profissão que a gente abraçou, né, desde o começo, que foi do meu avô, do meu pai, meu filho também é médico. E, assim, é como se fala, colher os frutos do que a gente plantou, mas, assim, com certeza sempre foi com muito carinho, com muita dedicação, né, que a gente sempre fez isso e pretendo continuar fazendo. Essas pessoas são pessoas especiais. Entendi. São pessoas especiais que muito contribuíram e contribuem com o nosso desenvolvimento pessoal. Não é só meu, mas de toda a equipe que está na sala de cirurgia, o anestesista, o outro cirurgião plástico que trabalha do meu lado, ombreado a mim, a equipe de enfermagem, né? Isso nós vemos, sobretudo, nesse projeto anual que a gente faz, o Dia da Boa Vontade, em que a gente foca também na questão da capacitação, na qualificação dos funcionários do hospital como um todo, para aprimorar o acolhimento dessas senhoras. E nós conseguimos, assim, progressos expressivos em quase 10 anos de projeto lá, né? E é uma coisa muito bacana. Eu agradeço muito a essas senhoras, essas pessoas que mandam essas mensagens de carinho. Doutor Pélix Serafim, o senhor é aqui da Paraíba, doutor? Sou. Nasceu aqui em João Pessoa? Nasci em João Pessoa, no São Vicente, Paulo. No São Vicente. Aí, doutor, o filho também médico, cirurgião também, seguiu o pai, como é a história aí? O meu filho está fazendo residência em anestesia. Anestesia. E a minha filha está formando mês que vem, médica também. Médica também? Médica brevemente, também. Os dois aqui no programa Saúde Mais, viu, doutor? Então... Aí, qual a especialidade dela, doutor, no caso? A minha filha, eu acredito que ela vai para a área cirúrgica. Cirúrgica, né? Acho que ela não definiu ainda não. Ótimo, ótimo. Ou seja, está em família, né? Vamos ver o próximo tópico dessa interação maravilhosa no programa 144, ao vivo, para toda a Paraíba, o Brasil e para o mundo, pela internet. Vamos ver o que virá. Acordo conjunto. Formato, perfil e tamanho da prótese. Essa colocação, doutor, foram inúmeras nesse sentido, da relação que tem que existir nesse momento, a união de pensamentos entre paciente e médico. É isso mesmo, doutor? A escolha... Bom, primeiro, se houve a escolha de fazer reconstrução com a prótese, que na minha experiência 90 e tantos % dos casos hoje, a indicação é usar prótese. Por quê? Porque nós nos direcionamos sempre no sentido de fazer a menor agressão possível e ter o resultado mais natural. Então, o nosso entendimento hoje é que a gente consegue isso com prótese silicone. Prótese silicone e a associação eventual de outros materiais aloplásticos, como eu falei anteriormente. A questão do formato, do perfil e do tamanho entra num grau de complexidade um pouco diferente. E é tema de acaloradas discussões em congressos médicos que reúnem especialistas com muitos anos de experiência. Existem algoritmos para cálculo disso tudo aí. Algoritmos com certificação, certificação acadêmica, tudo mais. Sim. Porém, a minha percepção pessoal é que esses algoritmos, na prática, eles não funcionam tanto assim. Então, assim, a experiência pessoal, o feeling, a percepção da necessidade, sobretudo da forma da mama contralateral, porque a gente sempre tem que olhar a mama que vai ficar quando a gente vai reconstruir uma mama. Por quê? Então, assim, algumas questões muito simples, como o diâmetro da base, a projeção do sulco da mama até o mamilo, né, são coisas muito importantes. Com relação à forma, o formato da prótese pode ser redondo, pode ser anatômico, né? Isso também depende do formato do tórax, o diâmetro, a largura, né? A qualidade da pele, até mesmo a idade da paciente. Uma mama jovem geralmente é diferente da mama de uma senhora que já tem mais de 50 anos, a pele vai ficando mais fina, né? Então, verdade. A gente entra num oceano de subjetividades aí que vai muito da experiência de quem está fazendo. E, naturalmente, que tudo isso é feito em comum acordo com a paciente. Tem que haver um consentimento livre e informado, né, para que todo e qualquer procedimento cirúrgico seja realizado.
Doutor Périx Serafim, eu tenho um pensamento assim, geralmente também muito voltado para a área tecnológica. Eu vou perguntar ao doutor, no caso da tecnologia dos materiais nas próteses, tem mudado muito, chegou numa adequação, estamos num padrão mundial, qual é a visão do senhor nesse aspecto? Já que você está falando de prótese, né? Porque como eu falei, existem outros materiais aloplásticos que compõem o conjunto. Eu reitero o que falei, não houve grandes alterações, pelo contrário, existe até uma tendência a voltarmos a utilizar próteses com a cápsula um pouco mais lisa, que era o que se fazia na década de 80, década de 90. Então, passamos a utilizar próteses com superfície texturizada, rugosa, né? Chegamos a uma situação de macrotextura. Um determinado fabricante resolveu sair do mercado porque essa macrotextura estava provocando reações inflamatórias. E existe uma tendência a utilizar texturas mais finas e alguns colegas até falam em utilizar superfície lisa, voltar a utilizar, que era o que se usava no fim da década de 80, começo da década de 90. Então, tecnologia, a minha experiência, eu sou cirurgião plástico desde 94. A minha experiência é que tecnologia em cirurgia plástica é uma coisa muito relativa. Porque a grande novidade que eu estou observando dos anos para cá é o bom senso. Entendi, ótimo. Porque, assim, por exemplo, em lipoaspiração. Lipoaspiração, existiam determinadas tecnologias que, meados da década de 90, estavam sendo abandonadas porque causava sequela na pele, retrações, uma série de problemas. E agora a gente vê algumas empresas quererem relançar essas tecnologias, depois de, sei lá, quase 30 anos. Né? Isso é uma afronta ao bom senso. Eu não vou especificar lógico. materiais nem equipamentos. Mas a questão da prótese de silicone é exatamente isso aí. Não é o material que você usa, é como você coloca e a escolha do material. Faz toda a diferença. E também a escolha da situação e das pacientes que vão se beneficiar disso aí. Não é que você vai chegar para uma senhora e dizer, olha, você não tem condição de fazer uma cirurgia dessa. Mas você vai, em algumas situações, explicar que talvez não seja o momento ideal ou que ela não seja, digamos assim, não tenha a condição física ideal. Por exemplo, você vai operar uma senhora que tem uma quantidade razoável de glândula mamária localizada na parte inferior. Então, você vai indicar botar uma prótese de silicone nela, eu entendo que se você consegue montar uma mama, deixar uma mama com formato gracioso, por que você vai botar uma prótese de silicone? Já numa pessoa que tem a mama menor, tem menos tecido mamário, você coloca a prótese, faz uma diferença enorme. Né? Doutor Périx Serafim, nós chegamos ao final, doutor, dessa edição maravilhosa, eu caracterizo assim, do programa Saúde Master, e as câmeras, o sistema Master de comunicação como um todo está muito agradecido e queremos as suas palavras finais. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a deferência, né, de poder estar aqui com essa seleta audiência, né? E compartilhar um pouco do nosso trabalho e da nossa história pessoal com cirurgia plástica. Doutor, muito obrigado. Estamos encerrando. Daqui, como sempre eu digo, não vou me cansar em dizer, só tenho a agradecer. Fizemos mais um grande programa, um programa que com certeza salvou muitas vidas e continuará salvando agora na internet e para o mundo. Muito obrigado. Não percam as próximas edições do programa Saúde Master pela TV Master.